Olá, você, idoso cuidador, que nos acompanha aqui no nosso canal Idoso Cuidado. Eu sou Paulo Ramalho Pessoal, bom dia. Eu sou o Rafael Ramalho. e nós estamos aqui para mais um assunto que visa compartilhar a nossa experiência aí de ter cuidado da nossa mãe por 5 anos e não termos essas informações, esses conteúdos à nossa disposição. E agora que a Dona Maria, nossa mãe, já cumpriu a missão, a gente entende que a gente tem essa vontade, né, de compartilhar com vocês esses conhecimentos, essas experiências. E hoje a gente vai falar de como lidar com as mudanças no paladar e no olfato dos idosos. É isso aí, Rafa? Acertei aqui o tema ou deu uma voada Não, aqui? é isso mesmo. Não, é isso mesmo, é isso mesmo. São dois sentidos super importantes para a gente ali no dia a dia, que eles mudam conforme a idade. Eu acho que é legal a gente compartilhar com os idosos cuidadores aqui os detalhes dessa mudança, né? E como que a É, gente pode ajudar os idosos a lidar com essa mudança. eu achei assim, esse tema ele é bem interessante, porque na maioria da nossa vida adulta, né, antes de chegar na terceira idade, a gente usa dois outros importantes sentidos, né, que é a visão. Nós como seres humanos Sim, somos bem visuais, e a sim. audição. E aqui a gente está falando do olfato, do cheiro, e do paladar, do gosto das coisas, né? E por que isso é E importante e a gente está atento com os idosos, Rafa? Bom, basicamente, tem dois pontos principais aqui, um atrelado a cada sentido. Quando a Certo. gente tem a questão do olfato, o olfato ele é muito usado por nós, não só para poder comer, para poder sentir um perfume, mas também por uma questão de segurança, né? Então, por exemplo, quando tem um vazamento de gás, colocam uma substância no gás para a gente sentir o cheiro, então o olfato nos ajuda a identificar que tem um sinal de problema. Por exemplo, estou sentindo cheiro de queimado, estou sentindo cheiro de gás. E isso está muito ligado à segurança individual ali. Então, esse é um ponto muito importante. E para o idoso ali na questão do paladar também, o paladar ele é importante para a gente também ter uma nutrição adequada ali, e nutrição é saúde. Então, se a gente come bem, nossa saúde fica bem. Então, como o paladar muda, às vezes o idoso ele pode comer pior, porque o paladar dele está diferente, e aí ele não tem os nutrientes necessários para ter uma boa saúde, e a saúde dele começa a ficar debilitada. Então, nesse aspecto, esses dois sentidos eles são mega importantes, porque ajudam na segurança individual do idoso e também na questão da nutrição, saúde, entre outros fatores, né? Esses são alguns exemplos aqui que nós trouxemos hoje, né? Então, além de falar sobre esse aspecto fundamental e importante para o idoso, a pessoa do idoso, a gente aqui, Sim, você que nos acompanha, você lembra que a gente tem dois focos, né? O filho e a filha que cuidam do pai e da mãe, ou do vô e da avó, de outro familiar, e o próprio profissional que está fazendo esse papel de cuidador de idoso, e que às vezes ele não tem uma formação específica, ele é uma pessoa de confiança, ele está nessa atividade. Então, o nosso objetivo aqui é justamente compartilhar esses conhecimentos que são bem papo reto, que eles vão ser empregados no dia a dia de uma forma bem prática. Então, aqui a gente não tem essa preocupação de dar um conteúdo mais científico, baseado na ciência, mas de forma prática. Não é isso, Rafa? exatamente. Acho que o importante aqui é vocês terem informação para se cuidar e cuidarem do idoso da melhor forma possível, de uma forma que não seja muito complexa, que você seja fácil de lembrar, porque a informação ela é muito boa, mas ela tem que ser de uma forma que te ajude no dia a dia, né? Tanto é que É. eu trouxe uma sopa de letrinha aqui, assim, a título de curiosidade, mas assim, não se atentem à sopa de letrinhas que nós vamos falar aqui, porque trouxemos como curiosidade mesmo. O importante é entender que tem essas mudanças de olfato, de paladar, e como que vocês podem lidar com isso, né? E entre o embasamento científico, né,
de acadêmico que a gente vai buscar entregar aqui para vocês, eu fui revisitar, Rafa, o meu curso lá de cuidador de idoso, justamente para relembrar esse tema, né, que eu estudei, e ele está, assim, bem bacana mesmo, ele é realmente bem importante. Vamos lá, então? Boa. Então vamos lá, ó. Vamos começar então mostrando o que acontece com o passar do tempo, com relação ao nosso paladar e ao nosso olfato. Eu acho que a primeira coisa legal explicar para a turma que conforme a gente envelhece, nós temos uma redução da papila gustativa, que são as estruturas aqui da língua que identificam os sabores, então identifica o doce, o amargo, o salgado, e a gente também tem a redução das células olfativas que ficam aqui no nosso nariz, que ajudam a identificar os cheiros. Então, como todo processo de envelhecimento, para tudo na vida, né, a gente acaba tendo, a máquina ela vai perdendo a função. E isso acontece com o olfato e com o paladar. Então, todas as células, estruturas que a gente tem no corpo que ajudam a gente a identificar gosto, a identificar cheiro, elas vão reduzindo com o passar do tempo. Então, por isso que o idoso ele tem essa redução de olfato e de paladar. Esse é um primeiro ponto. Eu acho que isso assim, temos que ter isso em mente, porque isso aí a pedra para o que a gente vai falar aqui. Será que tem a ver com a dermatologia? Que parece que quando enruga, então, parece que diminui a sensibilidade? Será que é isso ou não? Eu vejo assim, como toda máquina, a máquina vai cobrando preço pelos anos de uso, né? Então ela vai dando um probleminha aqui, outro ali. Então, assim, eu acho que é uma boa comparação. Enrugou ali, as outras peças também começam a dar problema, né? O nariz, pelo menos, ele fica. Ele tem um ganho, né? De rugosidade e tal, e tem algumas perdas, como você colocou aqui. Mas brincadeiras à parte. Exatamente. Uma brincadeira à parte, pessoal. Isso está bem ligado à questão de perda de peso e da constituição do organismo do idoso, porque, assim, essa perda de apetite pode gerar emagrecimento, a composição total do organismo, a gente tem a perda de massa muscular, que é a sarcopenia, né? O idoso, às vezes, ingere menos água. Nessa equação, menos músculo, menos água, o corpo ele acaba acumulando mais gordura. Então, todo esse equilíbrio é o que a gente trata aqui no dia a dia. Então, você cuidadora, a gente tem que estar ligado nesses temas e poder utilizar essas dicas que o Rafa vai passar aqui para a gente, justamente para que a gente faça esse jogo, né, de equilibrar com a natureza. Se a gente não fizer nada, o organismo do idoso ele vai decaindo. Então, essas ações, essas atitudes, esses macetes, essas sacadas, essas dicas que a gente vai abordar aqui, já estamos abordando, é justamente para isso, para a gente tentar equilibrar esse jogo, né, que a natureza faz com o nosso corpo. É isso, Rafa? Exatamente. É isso. E só para completar o quadro, a gente tem também, quando no organismo do idoso, uma diminuição da produção de saliva. E isso também acaba piorando o quadro quando a gente fala do paladar, né? Então, essas mudanças que você comentou e o que acontece no corpo do idoso acaba gerando uma situação que precisa de uma atenção do cuidador. Então, o idoso cuidador ali, ele precisa se atentar a esse ponto, porque vão ser mudanças sutis no dia a dia. E aqui, eu vou trazer agora, só a título de curiosidade, sopas de letrinha aqui para o pessoal, mas fiquem tranquilos assim, isso aqui é curiosidade pura e simples. A gente tem, quando fala de diminuição do paladar, hipogeusia. Então, se vocês virem por aí esse nome diferentão, é uma redução pura e simples do paladar. A gente tem anosmia, que é a perda do olfato, a pessoa para de sentir cheiro. E o que eu achei mais interessante aqui, que também pode estar associado com o envelhecimento, a questão da fantosmia, que é o quê? Sentir cheiro que não existe.
Às vezes o idoso tá lá no sofá, tinha assistindo televisão, e fala assim, quem tá fazendo feijão? Não, mãe, não tem ninguém fazendo feijão. Não, tio vô, não tem ninguém fazendo feijão. Não, tô sentindo o cheiro de que estão fazendo feijão. Então, essas mudanças no olfato podem gerar também a sensação de estar sentindo um cheiro que não está presente no ambiente ali. Então, acho que também é um ponto importante. Essa sopa de letrinha é só para entender que pode ter alterações e, inclusive, o idoso sentir, no caso do olfato, um cheiro que não existe realmente ali no momento, né? E procurar observar o que é objetivo e o que às vezes não é subjetivo ou não é real, né? Por exemplo, o idoso, ele pode soltar um pum, e aí, vô, o que foi isso e tal? Não estou sentindo nada, mas na verdade não é bem essa perda que estamos falando aqui, é uma questão realmente da gente ver essas coisas que são bem objetivas. E dentro daquela sacada que a gente já conversou antes, Rafa, é assim, não preocupar o idoso, né, e já sair com já perguntar para ele, já inquirir ele, colocá-lo contra a parede, colocá-la contra a parede. Pelo contrário, a gente vai pegando essas informações e montando esse cenário, esse quadro, esse quebra-cabeça, para poder chegar se realmente, ou até levar isso ao otorrino, né, para poder nos auxiliar, né? Mas não tem aquela primeira preocupação de encanar o idoso, não é isso? Isso, o importante é só você ficar atento, né? Como o cuidador ali, é interessante porque tudo é um sinal para você ficar atento. Então, às vezes, começa com uma situação dessa do pum, começa com outra situação de sentir um cheiro que não existe, falar, essa comida tá sem sal, essa comida tá estranha. Então, todos esses sinais são importantes para você ficar atento, falando, eu acho que já chegamos na fase de ter que tomar uma ação em cima de gosto das coisas, do cheiro. Aí isso tudo acaba gerando um gatilho ali para você tomar uma ação, mas sem preocupar o idoso, é mais um insumo para você saber que você tem que tomar alguma ação, né? Então, vamos falar assim por exemplo, questão do olfato. O que gera de impacto na vida do idoso? Vamos falar dessa parte aqui. Então, às vezes, como eu falei, ele pode sentir um cheiro que não existe, ele pode perceber um cheiro que era familiar para ele de uma forma diferente, ele pode não sentir o cheiro, então, como eu falei no começo, cheiro de gás, às vezes ele pode não sentir um cheiro de queimado, às vezes, isso aí pode gerar uma ação para o cuidador, um gatilho, para ele, por exemplo, trocar um produto de limpeza. Então, imagina que foi feita a limpeza da casa e o idoso está reclamando muito do cheiro, não reclamava antes. Então, essas alterações do olfato não é para preocupar o idoso, como você falou, mas às vezes só o fato de você trocar o produto de limpeza por de uma outra essência, uma outra marca, já ajuda o idoso a ficar mais confortável. Então, é isso, são pequenas ações, mas tudo você tem que ficar atento ali ele já não está lidando bem com esse cheiro, por exemplo. Tem tudo a ver, tem tudo a ver. E o que mais aí? Então, questão do sabor também é muito, muito importante, né? Porque quando a gente tem essa mudança do sabor, a gente pode ter impacto no idoso, assim, dele não querer mais comer da forma devida, como eu já falei. Ele pode não querer sair para almoçar, falar, não sei, acho que eu não tô legal, tô gripado porque eu não tô sentindo gosto de nada. E aí o idoso ele pode começar a mudar as ações dele porque ele acha que ele está meio doente, ele não está legal, mas tudo que está acontecendo ali é um envelhecimento normal e ele está percebendo o gosto das coisas de uma forma diferente. Então tem que ficar atento a tudo isso porque são sinais muito sutis, mas acho que para o cuidador ali já se ligar, putz, talvez a gente tenha que levar ele num outro restaurante, tem que pedir comida ou preparar comida de um outro jeito. Então, são sinais. No final das contas, são sinais ali que a gente fica atento, porque esses sinais, para nós, como cuidadores, são alertas para nós tomarmos alguma ação, entendermos ali o que está acontecendo, e para o idoso pode significar somatizar esses problemas
e gerar um novo hábito. Por exemplo, eu não quero mais sair de casa porque, pô, eu saio, eu sinto um cheiro esquisito, parece que a cidade está mais suja, isso me incomoda. Então, isso acaba pode gerar impacto no dia a dia do idoso. E aqui, para fechar, tem um ponto importante também, um sinal importante para o cuidador, que é, toda vez que entrar uma medicação nova, ficar atento nessa questão de paladar, de olfato, porque uma medicação, ela pode gerar alteração nesses sentidos. Então, é interessante o cuidador dar uma lida na bula para ver se a gente pode ter esse efeito colateral da medicação. E se você observar que a medicação coincidiu com a piora desses sintomas, as queixas mais frequentes de mudança de paladar, mudança de olfato, falar com o médico para ver se troca a medicação, se ajusta a dosagem, porque isso pode acontecer também. O cuidador, seja familiar ou seja profissional, ele tem que ter na mão todas as informações de todos os medicamentos que o idoso ele utiliza. Então, sim, o que podemos fazer, né? Num programa anterior aqui, a gente já passou a sacada de ter a planilha com os medicamentos, e por mais que a gente confie que o plano de saúde, né, ele tenha todas essas informações, para poder interagir, fazer uma análise bem aprofundada ou que seja consistente, a consulta, ela demora. E o que a gente está acostumado no dia a dia, às vezes as consultas são mais rápidas. Então, a forma de agilizar as informações ao médico com relação a todos, a interação medicamentosa, o cuidador de idoso, a pessoa que está acompanhando o idoso em consulta, ele tem que ter essas informações na mão. E isso a gente já abordou isso num outro conteúdo nosso. Eu acho interessante a gente deixar na descrição aqui, quem quiser ir buscar essa informação, ter acesso, Rafael. Eu vou fazer isso, ok? Não, legal, isso é importante mesmo, porque no final das contas, nós somos os responsáveis por centralizar toda a informação. Então, por mais que a gente espere que o médico faça, o convênio faça, eles têm muitos pacientes para tratar. Então, muitas vezes, o sistema deles pode estar incompleto, o médico pode não se lembrar, então é importante que a gente, como cuidador, faça essa consolidação das informações para a gente ser a fonte mais confiável de informação. Né? Como nós fazíamos lá, tinha todo o histórico de remédio, todo o histórico de exame, ela já fez esse exame na data tal, tá aqui, e acho que a família, o cuidador, ele é o principal ali, como centro de informação, né? Você falou uma outra questão muito importante, que é ler a bula, mas quando se tomam vários medicamentos, às vezes o efeito o efeito adverso não está na bula específica daquele medicamento, mas a interação entre eles pode gerar esse efeito, esse sintoma, não é? Verdade, bem lembrado, tem isso também. A combinação de remédios, principalmente se você toma uma quantidade já um pouco maior ali, pode gerar um efeito derivado ali da interação entre eles. Então, na dúvida, o que nós falamos, né? Pegou um alerta ali, um sinal de que tem alguma alteração, pode procurar o médico, pode compartilhar com ele essa questão, até para investigar e ver se é só questão do envelhecimento ou se é algum efeito ali das medicações que o idoso está tomando. Tá. Chegando aqui no meio do nosso programa, né? A gente está falando dos sentidos, deixa eu ver se eu entendi. Você está falando dos sentidos, dois específicos, que é o gosto, o cheiro. Então, a gente falou da redução da sensibilidade deles, do funcionamento deles. E agora a gente está falando dessa questão de quais são as causas que podem gerar isso, além da idade, e como que a gente pode monitorar isso. Estamos por essa parte aqui do nosso conteúdo, não é isso? É isso mesmo. Então, então, assim, recapitulando, né? Assim, acontece com a idade, como causas adicionais, pode ser uma medicação,
pode ser a interação dos vários medicamentos, e isso tudo é uma questão do processo. Então, o cuidador ele precisa entender que isso é normal, vai acontecer em algum momento, e não é para ele se preocupar em não se desesperar e também não preocupar o idoso. Então, o que a gente pode fazer é tratar as causas, conforme o que o idoso cuidador ali entender. Então, entendemos que trocou a medicação e teve uma piora. Então, volta ali no médico para investigar o caso. Isso é dele, do idoso mesmo, está acontecendo ali, não mudamos nada. Então, é do processo. E aí é só realmente entender o que você pode fazer para ajudar o idoso nisso. Acho que vale a gente entrar nessa etapa agora, assim, como que a gente ajuda o idoso nesse processo, né? Porque já falamos do que acontece, falamos das causas, e acho que agora o que a gente pode fazer a respeito? Manda lá. Quando a gente fala de olfato, eu acho que vale a gente fazer um trabalho de, por exemplo, se a reclamação for do cheiro do ambiente, trocar o produto de limpeza, colocar algum aromatizador ali, que se o idoso não tiver nenhuma questão de alergia, não tiver nenhum problema ligado a alergia a produtos, eu acho que vale a pena colocar um aromatizador, colocar um olhinho ali no ambiente para dar um cheiro diferente, trocar o produto de higiene dele ali, o shampoo, o sabonete, para ver se ajuda ele a sentir os cheiros de uma forma diferente. Às vezes o idoso pode reclamar assim de, putz, esse shampoo aqui não tem cheiro de nada. Então você pode trocar o produto ali por um outro para dar um cheirinho, para ele ter aquela sensação de que tomou banho, saiu limpo, tá cheiroso. Então acho que vale, como primeiro ponto, ir interagindo com o idoso e entendendo o que incomoda ele com relação aos cheiros e ir trocando. Então pode ser o produto de limpeza da sua casa, pode ser o produto de higiene que é usado com ele, pode ser, se for algum cheiro estranho ali que ele está sentindo, aí talvez entender se esse cheiro ele é real ou não, e aí se não for real, levar o idoso até o médico para entender ali o que está acontecendo. E eu descobri até que tem alguns tipos de terapia que são ligadas ao olfato. Então, Sim. Tem alguns tipos de terapia que se o cuidador entender, fizer sentido, e ali até o médico recomendar, tem terapias que o idoso fica cheirando óleos essenciais, produtos, para ajudar a resgatar o olfato ali, né? Capim-limão, aquele cheirinho de sauna, né, eucalipto, tudo isso, até nós que estamos cuidando do idoso, às vezes, quando a gente está sentindo assim meio cansado, meio estressado, esses odores, né, esses óleos, esses cheiros, eles ajudam muito a gente, até a gente dar uma descansada, uma relaxada, uma desestressada, que é dessa atividade que às vezes demanda muito da gente, né, que é cuidar do idoso. Bem lembrado aí, cara. E aí você pode até aproveitar nessa questão do cheiro e entender ali, conversar com o idoso, e se você já souber da história dele, de tentar resgatar os odores ali, o cheiro que tem a memória afetiva, né? Você roubou minha fala, eu ia falar isso depois, pô. Fala aí. O idoso sempre acordava com um cheirinho de café em casa, quando era criança. Então, que tal a gente passar um café de manhã cedo para ver se ele acorda com um cheirinho lá, ou então um bolo de milho, um bolo de fubá ali, que o idoso comia quando era mais novo, ou numa situação especial da vida. Pode usar essa parte dos cheiros ali, dos odores, como uma terapia até dentro de casa. Não precisa ir até uma clínica fazer, você pode fazer ali no modo caseiro mesmo, né? Então me fala um cheiro efetivo teu aí. Cara, o meu, lá em casa, quando a mãe fazia bolo de cenoura. Então o cheiro do bolo de cenoura tá presente, assim, parece que eu sinto a tal da fantosmia lá, de sentir o cheiro que não existe. Para mim é o cheiro de bolo de cenoura. Então, toda vez que eu sinto, assim, eu lembro das cenas da nossa mãe lá em casa e voltam várias memórias da infância. Então, Legal. Acho que dá para usar isso como uma terapia dentro de casa também, mas eu acho que o importante, na minha concepção aqui, trazendo para vocês, é ficar atento se o idoso está perdendo a capacidade de sentir cheiro, se ele está perdendo o olfato, porque
Isso é perigoso porque a gente pode, às vezes, esquecer uma comida na geladeira alguns dias e ela tá com cheiro de azedo e o idoso não sentir. É. E aí isso é perigoso, ele comer uma comida azeda, vai ter uma intoxicação alimentar, vai problemaço. Sentir o cheiro de queimado. Às vezes pode ter um princípio de incêndio na casa, ali numa outra parte, e ele não sentiu o cheiro de queimado. Então isso também é perigoso. Então acho que, para mim, além da perda do olfato ali, em decorrência da idade, é perder totalmente o olfato, para mim, é o ponto mais sensível aqui, que é onde o cuidador precisa ficar mais atento. Porque o idoso pode até ele provocar alguma situação e ele não sentir o cheiro ali, né? O que a gente pode fazer também, como uma brincadeira, um exercício, um estímulo com o idoso, a gente está lá, por exemplo, na parte da tarde, já almoçou, está naquela parte mais tranquila do dia e tal, fazer uma brincadeira, um exercício. Então, separar, por exemplo, alguns temperos ou algumas folhinhas que tem lá na varanda, no quintal, uma hortelã, por exemplo, uma arruda e tal, vendar os olhos, por exemplo, do idoso, falar, bom, agora vamos ver se você mata aqui, valendo aquele pedacinho de chocolate que você me pediu e a nutricionista falou que tem que diminuir. Então, a cada acerto aqui tem um quadradinho do Lacta, não sei das quantas. Vai. O que é isso aqui? E começa, aí pega 2 e mistura para ver se... e aí vai motivando o idoso, vai tornando aquelas horas de cuidar do idoso uma gamificação positiva, onde você vai trabalhando, porque a gente sabe que todas essas recepções dos sentidos, a gente vai armazenar lá nos 86 Sim. bilhões de neurônios que a gente tem, não é isso? É isso aí. Até se lembrou, assim, o para idoso que gosta de planta, né, além do game que você passou, muitas plantas, se você esfrega a folha e depois cheira ali o dedo, você sabe o que ela é, né? Então, até árvores frutíferas, se você esfrega muitas das folhas de árvore frutífera, o cheiro que fica na sua mão é o cheiro da fruta. Então, como você falou, se o idoso teve contato com planta, conhece um pouquinho, você pode fazer o game, você pode levar ele para passear num parque e falar, pô, que planta é essa? Vamos sentir o cheiro. Então, tudo isso é o game ali para ajudar o idoso a manter o olfato ali em dia e ele armazenar essas informações, que também ajuda no processo cognitivo, como você falou, né? E a postagem recente que a gente fez como dica de passeio, que é justamente ir nessas lojas especializadas em plantas, em jardinagem, só no passeio entre os corredores, até avisa o segurança para ele não achar que você está destruindo as plantas, falar, vou pegar uma folhinha para brincar com minha mãe aqui, com meu pai, com meu avô, tá? Vai lá, pá, e já na hora do passeio já enriquece a experiência do passeio. Sim, exatamente. Então, eu acho que do olfato, esses são os pontos ali onde o cuidador pode ajudar, né? Faz esse game, acompanha, faz essas trocas de produto de higiene, produto de limpeza ali por outras marcas, até nessa questão do game que você falou, é interessante de ir trocando os produtos até periodicamente e entender se o idoso percebe a diferença. Então, você pega um limpador de piso de lavanda, troca por um de eucalipto, que são essências bem comuns em mercado e loja de limpeza, né? E aí fala, pô, que cheiro que é esse aqui? Né? Ou então, às vezes, o idoso fala assim, eu tive uma namorada, um namorado, que ele cheirava ao sabonete Febo. Então, você vai lá, dá uma pesquisada, procura conseguir aquele Febo lá, e você toma o banho com aquele sabonete, chega perto do idoso para ver, tô lembrando do meu namorado, da minha namorada. Tudo isso faz com que a gente vá tornando, né, esse ambiente de cuidar dos nossos idosos, esse carinho, essa atenção, essa pesquisa, isso aí é bem bacana. E faltou aí o paladar, né? O fechamento do nosso programa aqui com relação ao paladar. Sabe que eu vou te compartilhar contigo? A gente falou muito do médico, né? Mas tem os dentistas também, né? Os odontologistas. E um deles comentou que tem até saliva artificial. Já ouviu falar nisso?
Saliva não. A saliva artificial é justamente algum spray, né, ou outros gels que a gente utiliza quando tem justamente isso que você comentou no início do programa, a redução, né, da saliva, sim, que vai gerar essas alterações de paladar. Olha que interessante. E sobre o paladar aí, o que você tem a falar para a gente? Essa da saliva artificial é legal porque realmente diminui a salivação, e até um dos pontos que nós vamos falar aqui, quando for fechar o paladar, é a questão da saúde bucal, né? Que sim, também é afetada, mas do paladar, eu acho que é interessante focar na questão dos temperos, porque o paladar ele está muito afetado, muito ligado à questão, como nós falamos no começo, de alimentação, o idoso se alimenta bem, tem a questão social da comida também, de reunir a família para almoçar junto, de fazer um jantar ali, uma ceia de Natal com o idoso, que muitos idosos ali fazem isso frequentemente. Então, a percepção do paladar ali, quando o idoso sente o gosto de uma forma diferente, ou para de sentir gosto, é interessante fazer uma troca dos temperos. Muitas vezes, o idoso está acostumado há muitos e muitos anos, falando até da nossa mãe. Nossa mãe era o quê? Era sal, era alho, era cebola e era pimenta do reino. Acabou. Então, assim, quando o nosso outro irmão, Luiz, fazia por exemplo, uma sopa, colocava outro tempero, uma páprica, alguma coisa, um curry, ela achava bom porque, pô, mudou o tempero. E aí tinha até um comentário da nossa mãe lá, que acho que muitos idosos fazem, que é: a comida do outro é mais gostoso porque o tempero é diferente, na comida do vizinho é mais gostoso. Então, isso na prática é uma lição, porque se o idoso, você percebeu que o idoso está com dificuldade de sentir gosto, ele está deixando de comer de uma forma saudável, você pode trocar os temperos. Então, por exemplo, uma salada. Tem muito idoso que gosta azeite, vinagre, sal. Azeite, vinagre, sal. Pô, põe um pouquinho de shoyu na salada dele e já muda o gosto ali, porque o shoyu já é salgado, tem um negócio diferente. Não gostou? Pega um molhinho de mostarda ali, um molho de salada pronto, monta um tempero diferente e usa bastante tempero fresco. Tempero fresco é legal porque, além de tudo, tem o brinde do olfato, tem o bônus do olfato ali. Então você joga um tomilho ali fresquinho, de um vasinho que você colheu, que você comprou recente, uma salsa recém-cortadinha ali, além do cheiro ajudar ali no tratamento, no game que nós falamos, deixa a comida com um sabor diferente. Então isso ajuda o idoso fazendo voltar a comer alguma coisa que ele parou. Aí ele vê de novo o gosto no arroz ali, numa comida básica que ele consome muito frequentemente. Então, assim, um simples frango, você consegue temperar ele de N formas diferentes. Então, hoje a gente tem um acesso a temperos muito maior do que nós tínhamos antes. Então, nós temos, por exemplo, lemon pepper, páprica, pimenta caiena, pimenta branca, pimenta da Jamaica. Dá pra ficar o dia inteiro falando de temperos aqui. E então, tem um que eu acho que é bem importante aí, que é o pega-marido. Já ouviu falar? Não, sério que tem pega-marido? Eu descobri que tem um que chama pega-marido, que vende na feira, que é uma composição